Olá, mais uma vez, satisfação em estar com vocês, alunos do curso de Letras da Unitins, e tenho certeza que essa aula 1 que vocês viram anteriormente será de grande valia para o entendimento dessas próximas aulas. Hoje nós estaremos com a nossa sequência, iniciando aí os termos integrantes da oração, e eu tenho certeza que você, ao fazer os exercícios, ao comentar no nosso fórum, ao trazer as dúvidas, já surtiu um efeito muito interessante, porque os alunos vão mostrando a capacidade de articular as ideias, de propor resoluções de exercícios, sugestões interessantes aparecem aí nos fóruns, e bem como resolução de exercícios nos sites. Na continuidade, nós vamos trazer para a aula de hoje os termos integrantes da oração, termos integrantes que para o autor eles completam os sentidos do verbo e os nomes transitivos e são indispensáveis à compreensão do enunciado e são diferentes dos termos acessórios. Esses termos acessórios nós vamos ver nas aulas seguintes que eles não completam, eles são acessórios, eles não precisam estar presentes para trazer o entendimento, visto que as frases, as orações, os períodos, enfim, elas já trazem o seu sentido completo. Nessa aula de termos integrantes, eu gostaria que você tivesse uma total atenção aos exemplos do livro, aos exemplos que são trazidos nos exercícios, bem como continuar a sua exposição acerca de dúvidas, eventuais desafios que venham a ser lançados para o nosso entendimento, para a nossa confecção da aula, ok? Continuando então, nós temos aí os tipos de predicação, aí você vai fazer aquele apanhado em cima de predicação verbal. Lembra que nós temos o verbo intransitivo, aquele verbo que não pede complemento, ele por si só já finaliza uma ideia. Nós temos ainda o verbo transitivo, e aí dentro de transitividade dos verbos, aí nós temos aquele verbo que pede um complemento, mas ele não vem precedido por preposição, que seriam os verbos transitivos diretos. E já aquele, veja aí, verbo transitivo indireto, ele vem pedindo um complemento, ele vem pedindo a preposição, gostamos de alguma coisa. Você precisa observar que quando nós falamos do verbo gostar, nós gostamos de chocolate. Ela aparece de uma forma que pede complemento. Quem gosta, gosta de alguma coisa. Então, certamente, todas essas frases elas são precedidas aí por verbo que pede um complemento, o transitivo indireto. Nós temos ainda o verbo transitivo direto e indireto, né? Os exemplos que são trazidos aí na apostila, eles vêm a trazer um entendimento, porque ele pede em um primeiro momento a transitividade do verbo e na sua sequência um complemento, a preposição aparece, e também os verbos de ligação, os verbos que vêm trazer aí a fenômenos da natureza, né? O verbo ser, estar, parecer, ficar, continuar, permanecer, esses verbos de ligação, e dependendo de outros verbos, não se prenda somente a esses verbos, porque tem outros verbos que não são necessariamente de ligação, mas pelo contexto da frase, eles vão estar, sim, exercendo a função sintática de verbo de ligação. Estes tipos de predicação serão interessantes para você fazer um entendimento acerca da sua construção de análise sintática. Essa aula traz também uma parte interessante acerca dos complementos verbais. Veja aí, os complementos verbais, quando você coloca nessa predicação, casos que pedem objeto direto. Veja aí, no caso de objeto direto, a frasinha que nós trazemos aí, em muitos casos, vencem aos bons os maus. Veja que nessa construção, se você observar, a frase está de um formato invertido. A frase está, em muitos casos, os bons é que vão vencer os maus. Mas veja aí que vencer, quem vence, vence alguma coisa, ou vence alguém, né? Claro que nesse formato invertido, veja que vencer e bons, quem vence, vence alguma coisa, mas os bons, então vai ficar aos bons, os maus. Outro exemplo aí, muitas pessoas comeram do bolo e beberam do café. Atenção especial para essa frase, é muito engraçada essa frase, porque ela traz o seguinte, muitas pessoas comeram do bolo. Aí você me pergunta, por que não coloca muitas pessoas comeram o bolo e beberam o café? Porque se nós colocarmos muitas pessoas comeram o bolo, o que você vai pensar? Comeu o bolo todo. E aí não é. A proposta da frase é muitas pessoas comeram do bolo, experimentaram um pouco do bolo. Então não é o entendimento que eu quero, de que comeu todo o bolo, certo? E outras duas construções aí que são colocadas a fim de que você entenda, os filhos devem respeitar aos pais. Quem respeita, respeita alguém, né, alguma coisa, aos pais. Veja aí que o complemento está
como objeto direto. E aí, nessas construções, você vai fazendo apanhados interessantes para poder trazer um entendimento acerca de objeto direto. Trazemos outro exemplo aí, dentro de complementos verbais, objetos indiretos. Veja aí, o réu recorreu ao Tribunal Superior. Quem recorre, recorre a alguma instância, a alguém. Então, veja que, no caso do recorreu, todos aparecem aí, né, o complementozinho, ao Tribunal Superior. Tribunal Superior masculino, então recorre a alguma coisa, ou a alguém, a mais o, a preposiçãozinha aí, ao, né? E aí, outros exemplos também, todos gostam de boa mesa, veja que todos gostam, quem gosta, gosta de alguma coisa. Então, gosta de boa mesa, veja aí, apareceu novamente o complemento. Lembrando aí, né, a questão de objeto indireto. E é também, exemplozinho com relação a agente da passiva. Agente da passiva, o planeta está sendo destruído pelo homem, né? Então, veja que o homem está sendo o agente destruidor do planeta. Veja que, então, está sendo destruído pelo homem está sendo o agente da passiva, né? O agente do planeta que está sendo o passivo dessa oração aí. Esses complementos verbais, eles são interessantes serem destacados na oração, são interessantes você perceber, até para fazer um bom uso. Temos, de forma recorrente, batido nessa tecla. Temos ainda complemento nominal. Veja que esse termo completa o sentido de um substantivo abstrato, um adjetivo ou um advérbio transitivo, ou seja, que não tem significação completa, por isso precisa de complemento nominal. Se por um lado nós tínhamos o complemento verbal, por outro lado, que o complemento verbal vai completar o verbo, por outro lado nós temos aí o complemento nominal, que vai completar o nome, neste caso, substantivo, adjetivo ou advérbio. Veja que estes complementos nominais, a apostila traz riquíssimos exemplos. Eu não vou trabalhá-los aqui de forma específica, mas eu quero que você dê uma olhada. E é um convite também para você colocar frases diferenciadas, perguntando para mim, para os tutores, para os demais colegas, por que não? Exemplos para poder eles discorrerem. Essa interação ela é importante entre você e os demais companheiros do curso e de outros polos, inclusive, para poder trazer dúvidas, exemplos, sugestões. Não fique preso só à pergunta e à resposta tutor, aluno, aluno, tutor. Faça uma pergunta também para o seu colega que está no outro polo também, ok? Fica aguardando. Mais um exemplo aí, veja que o complemento nominal é sempre precedido de preposição e pode vir tanto no sujeito como em objetos. Agente da passiva, predicativo, adjunto adverbial, aposto ou vocativo, representado por substantivo ou locução, pronome, numeral ou uma oração. Essa observação aí é de uma gramática importante, Faraco e Moura. Essa gramática é uma gramática recomendada por mim, pelos tutores, pelos professores, inclusive. É uma gramática de fácil aceitação, é uma gramática facilmente encontrada no mercado, é uma gramática que pode fazer com que você entenda de uma forma bem ampla. Agora, se você quer aprofundar, eu tive até o prazer, se você for observar na construção, na bibliografia, ela apresenta um livro chamado, de um autor muito conhecido no ramo da língua portuguesa, Luiz Carlos Travaglia. Luiz Carlos Travaglia. Eu tive o prazer de ser aluno desse nobre professor quando ainda da minha graduação em letras também, na Universidade Federal de Uberlândia. Esse autor, ele produziu riquíssimas obras em conjunto com vários autores também dentro de língua portuguesa. E é uma gramática chamada gramática em interação, uma proposta para o ensino da gramática no segundo grau. É interessante você verificar como fazer a gramática para o ensino fundamental, o ensino médio, porque nós estudamos a gramática pelo ponto de vista de estudante. E você, pelo ponto de vista de professor, deve ter uma forma diferenciada de estudar a gramática também. Continuando aí, eu gostaria de mostrar para vocês o emprego dos pronomes pessoais. O emprego dos pronomes pessoais. Pronomes pessoais, nós temos os pronomes pessoais, recordando aí os pronomes pessoais do caso reto e do caso oblíquo, né? Os pronomes pessoais do caso reto, eu, tu, ele, nós, vós, eles. Esses pronomes, eles são utilizados, eles têm uma lógica específica e, diferente do que muitos falam, ele não pode ser utilizado a esmo. E já os pronomes oblíquos, né? Me, mim, comigo, te, ti, contigo, se, si, consigo, lhe, os, as. Todos esses pronomes oblíquos, eles fazem uma diferença quando utilizados corretamente. Veja os exemplos que nós trazemos aí. Convidaram ele para a festa. Veja que convidaram ele para a festa é comumente falado. E a gente entende. Ótimo, perfeito. Convidaram ele para a festa. Só que o correto seria convidaram-no para a festa. Convidaram-no para a festa. Veja que quando nós colocamos aí
eu cheguei atrasado. Eu cheguei atrasado, perfeitamente aceito, né? Está de forma correta aí o pronome pessoal, do caso reto. Receberam nós com atenção. Desculpe, mas é muito falado isso daí, é muito falado. Receberam nós com atenção, receberam a gente com atenção. Eu digo para você, a gente é diferente de nós. Não a gente junto, a gente separado. A gente, né? A gente junto é o agente sanitário, o agente de saúde, é o agente de polícia, né? Não confunda. Quando nós colocamos aí, receberam nós com atenção, utilizando o pronome, né, pessoal e do caso oblíquo, né? Receberam nós, está errada essa construção. Infelizmente está errado. Talvez você pensou aí, né? Tá certo. Não, não está não. Esse caso está errado e ele deve ser corrigido porque o uso inadequado, ele faz com que os falantes não percebam, mas aquele que produz, aquele que escreve, aquele que lê, aquele que está em contato diuturno aí com a língua portuguesa, ele vai perceber. Caso interessante é que quando você conversa com nativos, você não percebe. Quando você conversa com pessoas falantes da língua portuguesa, não percebe. Converse com uma pessoa inglesa, uma francesa, que fez o uso e aperfeiçoou no uso da língua portuguesa. Ele vai detectar e vai perguntar se essa construção está certa. É engraçado, né? Nós falantes, nós não corrigimos. E já a pessoa que aprende a gramática e é uma segunda língua, ele tem como primeira língua a língua mãe, a língua mater, o inglês, francês, espanhol, ele vai detectar e isso vai fazer diferença. Continuando aí, nós temos outros exemplos. Convidei ele. Fica estranha essa construção, até porque o pronome pessoal do caso reto está no final da frase. O certo é convidei-o, né? Convidei-o, convidei ele. Veja que o ele está aqui já fazendo a transposição aí para o pronome do caso oblíquo. Veja que aparece convidei-o. E outros exemplos também que são trazidos, é interessante você observar o uso correto dos pronomes pessoais, do caso reto, do caso oblíquo, porque eles vão fazer a diferença e podem sim enriquecer ou não o seu texto, ok? Continuando então, nós temos ainda um quadro sintético e eu chamo a atenção para uma análise específica, porque certamente você já falou dessa maneira. Veja aí, nós temos o emprego do eu e do tu e do mim e o ti. Veja que quando eu coloco eu e tu, precisa aparecer sempre como sujeito. Entregou o bilhete para eu ler. Oh, mas que estranho. Entregou o bilhete para eu ler. Entregou o bilhete para tu leres. Veja que essa construção, entregou o bilhete para eu ler, é a construção correta. Não, mas eu falo, entregou o bilhete para mim ler. Mim, geralmente você comenta até que é uma forma indígena de falar, né? Mim faz alguma coisa, mim quer ir para a cidade. Está errado. Toda vez que você for utilizar este pronome pessoal do caso reto, ele precisa estar como sujeito da oração. E já aí embaixo, veja aí, mim e o ti é o complemento verbal ou nominal. Entregou o bilhete para mim, entregou o bilhete para ti. Vamos fazer o contrário. Entregou o bilhete para eu, ponto final. Olha que estranho. Entregou o bilhete para eu. Ou então, na frase de cima, entregou o bilhete para mim ler. Você comumente pode até ouvir falar, mas está errado. Uma dicasinha. Quando você tiver, inclusive, dois verbos juntos aí, ó, entregou o bilhete para eu ler. Entregou, ler. Então, eu ler vai ficar dessa forma, do uso, do emprego, do pronome pessoal, do caso reto. E quando tiver no final da frase, entregou o bilhete para mim, não vai ter um verbo aí depois do pronome pessoal, então certamente vai ser o pronome pessoal do caso oblíquo. Comumente nós verificamos isso daí. Ah, mas se tiver na fala, tá certo? É aquilo que Marcos Banho já falou. A palavra, ela deve trazer o sentido, a comunicação entre as partes. Agora, a parte escrita pode fazer uma diferença. Vale lembrar que, nesse uso da língua, o autor deve, a pessoa que está emitindo, né, a frase, ela deve se atentar para isso daí, porque o uso inadequado pode trazer prejuízos, inclusive de entendimento. Continuando aí, função sintática dos pronomes oblíquos átonos, né? Veja aí que nós temos o, a, os e as, né? Veja que são sempre objetos diretos, eu não o reconheci, ou ainda, lhe e lhes, desempenha a função de objeto indireto, complemento nominal ou adjunto adnominal. Veja na construção da frase, nós jamais lhe perdoaremos. Veja aí, perdoaremos o verbo, lhe perdoaremos
trazendo a função de objeto direto, né? Quem perdoa, perdoa alguma coisa ou alguém. Perdoaremos ele. Perdoaremos ele. Percebeu aí? Nós jamais perdoaremos ele. É evidente que na utilização do pronome oblíquo, ele apareceu aí como um objeto indireto e está certamente correta essa construção. Na continuidade, nós temos aí, função sintática desses pronomes oblíquos aí, outros exemplos, o me, o te, o nos, o se, o vos, podem ser objeto direto ou indireto. Vamos na construção da frase aí. Meu amigo me viu no bosque. Ora, meu amigo viu a minha pessoa, né? Ele está, quem vê alguma coisa ou alguém, neste caso aqui, beleza? Objeto direto. Todos me obedecem, que obedecem a alguma coisa ou a alguém. Todos me obedecem. Olha que interessante. Pronomes oblíquos estão sendo colocados de uma forma correta, em que a análise sintática vai mostrar se ele vai ser, inclusive, objeto direto ou indireto. Pode? Pode. Um exemplo aí trouxe essa situação e certamente você, fazendo o uso correto disso daí, vai fazer a diferença. Continuando aí, nós temos os termos essenciais integrantes e a pontuação. Me desculpe falar, se você não dominar esta pontuação, grande dificuldade de você permanecer no curso de letras. Eu tenho dificuldade com pontuação? Admita sim, mas passe a fazer a diferença. Você precisa fazer a diferença. O uso de vírgula, principalmente, em uma frase, uma vírgula pode trazer tudo, inclusive o erro total do que você quer dizer. Veja o exemplo aí. Maria ainda não conseguiu passar no vestibular de medicina. Maria ainda não conseguiu. Tem gente que coloca vírgula, não sei porquê, depois de Maria. Vale lembrar aquela regrinha clássica, né? Não se separa com vírgula o sujeito e o predicado. Outros exemplos também, ó. Note as vantagens de minha proposta. Note as vantagens de minha proposta. Caso você queira colocar um vocativo aí, note, senhor presidente, as vantagens de minha proposta. Veja que senhor presidente aparece aí como vocativo. Então já está, inclusive, fazendo uma alusão, um chamamento, né? Senhor presidente, note as vantagens de minha proposta. Já está aparecendo aí como vocativo. E exemplos que são trazidos na sua apostila também, exemplos que são trazidos nos exercícios, e eu quero sim que você continue, ok? E aí, dando continuidade então, eu gostaria de mostrar para vocês de uma forma revisada o que nós vimos aí. Nós vimos sobre os termos integrantes, que são os complementos verbais, objeto direto, sem preposição, objeto indireto, né? Nós vimos os complementos nominais, que ocorrem com substantivo abstrato, com advérbio, com adjetivo. Conversamos sobre o emprego dos pronomes pessoais, nós vimos ainda o pronome do caso reto, o caso oblíquo. Esses pronomes retos, né, podem ser empregados na função de complemento verbal, desde que não estejam antecedidos de preposição, bem como os pronomes e as suas variações podem desempenhar funções sintáticas de objeto direto, indireto, complemento nominal, e bem como a utilização da vírgula. É claro que esse tema, a utilização da vírgula, ele é bem amplo e eu gostaria que você se aprofundasse. Nós vamos colocar materiais complementares e vai fazer a diferença. Tenho certeza que você vai produzir muito e vai mandar a sua dúvida para nós, ok? Tenho certeza que você terá, então, bons estudos e nas próximas aulas nós estaremos presentes trazendo mais conteúdo para você, mais questões de análise sintática para você continuar nesse aprofundamento dentro da nossa disciplina, ok?